Aleluia. Glória a Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos aguardar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz perdendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Aleluia, Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Aleluia. Vou reiniciando aqui. Deus te abençoe, Roseli. Daniel, Deus te abençoe. Roseli Farias, lá de Guararema. Deus abençoe. Em breve eu estarei fazendo um passeio de novo por aí. Mas hoje é um dia de nós orarmos. Vamos orar enquanto estou iniciando. Estou esperando mais algumas pessoas entrarem, mas eu tenho já aqui, eu estou reiniciando o computador aqui, porque todavia que nós vamos iniciar alguma coisa, sempre o imprevisto acontece. Mas é tudo na paciência. Hoje nós vamos orar, clamar por aquilo que está na sua alma, que está você agoniando, agonizando, aquilo que vem te aborrecendo, aquilo que ninguém sabe, mas o nosso Deus sabe. Aquilo que você não pode contar, porque também submeteria a contar a pessoas que não resolveriam os teus problemas. Mas tenha por certo que Deus pode hoje, nessa noite, fazer o diferencial na sua vida. Mas debaixo de uma humilhação, se humilha, porque aquele que se humilha, ele exalta, e aquele que ele se exalta, ele abate. Então, nós chegamos algumas das vezes no fundo do poço. Às vezes a situação não é financeira, às vezes a situação ela não é material, familiar, mas é de ordem pessoal. É de ordem, quem sabe, que vem afligindo a sua alma por alguma razão que está no seu oculto e é complicado. Mas calma aí que nós já vamos entrar em oração, não saia daí não. Confia aí que Deus vai falar contigo. Eu simplesmente já consegui reiniciar. Estou esperando ele chegar aqui tudo. Amém. Opa. Vamos lá. Deus, ele se faz presente nessa noite. Ele se faz presente na vida do cristão. Opa, já fiquei feliz. Teve momentos. Vamos lá. Vou botar uns louvores aqui enquanto nós vamos falando. Vou falar um pouco. Eu sou um pouco falador, as pessoas dizem assim, né? Mas na verdade eu não sou. Tá aí a minha querida esposa também, que anda me batendo. Mas amém. Vamos lá. Produzir, executar.
E eu vou aqui marcando o nome das pessoas que vão ficar acompanhando, porque não adianta você, se você quer ganhar algo da parte do Senhor, receber, o mínimo que você pode fazer é entrar e ficar, porque o meu Deus, Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele pode movimentar as águas ao teu favor, ainda que nós possamos estar distantes, quilômetros de distância, mas Ele opera tudo em todos. Ele é o Deus da planície, o Deus do monte, o Deus de perto, o Deus de longe. E Ele se faz presente nessa noite. Ele quer ouvir algo que venha do teu profundo do teu coração, que você venha derramar lágrimas, para que Ele possa ouvir que você se arrependeu. Quem sabe você fez algo que está até hoje te assolando. Quem sabe você está cometendo algo que até nesse momento você continua passando por dificuldades, porque você não joga por terra aquilo que lhe atrapalha. Mas é que nem eu tinha até uma pequena mensagem, mas eu não vou nem falar, porque tem coisas que não adianta, o negócio é direto orando, porque orar, eu sei que é como diz, orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orar sem cessar. Eu andei afastado um pouco das lives, porque é muita gente fazendo live, é muita gente prometendo o que Deus não falou, é muita gente prometendo o que Deus não disse, é muita gente falando por suas emoções, pelos seus conhecimentos, mas não fala nada direcionado pelo Espírito. É bem pouco as pessoas, são pessoas que ainda precisam descer um pouco mais para receber mais da parte do Senhor. Mas estou aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Está também comigo o Josué Roberto. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe. Silvana, eu vou acompanhando, estou com... A tecnologia é bom por causa disso, né? Ela da mesma forma que destrói as vidas, né? Porque tem muito marido e mulher que quando briga um com o outro, ele já vai ali para a rede social, e aquele que estava dando um chavequinho ali, ele já vai se abrindo porque brigou com a mulher, em vez dele ir lá orar para tentar o reconciliamento, ele vai ouvir as entrelinhas de Satanás, ele vai ouvir as historinhas. Olha, ela te feriu, aquela outra vai te tratar bem. Gente, se a gente não vigiar, o Tibúrcio, o nosso adversário, ele está querendo levar muita gente à derrota e juntamente para o inferno, que é o lugar que ele não tem esperança, mas você tem. Você pode, a partir de hoje, se você quiser uma mudança radical na sua vida, não é você só indo dentro da igreja, não é só você ir lá, não, eu fui no culto, hoje eu fui na igreja. Não, é você se arrepender. Mateus capítulo 3:8 diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, Jesus, ele veio para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. João, o evangelista João, ele disse que nós temos um advogado. Esse advogado, ele pode entrar na sua defesa, mas primeiro você tem que reconhecer dentro de você que você é um pecador, é uma pecadora. Você tem que reconhecer que constantemente nós pecamos a todo momento, mas somos justificados, porque o nosso Deus é justo. Mas todavia ainda dá tempo,
Ainda dá tempo para você voltar aos rudimentos a qual Deus te chamou. Eu tenho percebido hoje que com essa pandemia, eu vou contar, essa noite eu vou falar. Se prepare que tem coisas grandes e profundas. Essa madrugada eu orava fervorosamente, entre lágrimas e choro, e eu conversava com meu Deus através do Espírito Santo, e eu questionei um pouco sobre algumas coisas, não questionar para contender, porque eu sou caco de barro, pó e cinza, como Abraão disse, mas eu fiz algumas perguntas básicas, porque o homem é curioso, ele quer entender, ele quer saber as coisas que não chegam, mas eu sirvo um Deus que ele revela o profundo, o oculto e o escondido. E eu orando nessa madrugada, não nessa como algumas que eu venho orando, e eu perguntava ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e dizia a ele: Senhor, até quando vai essa pandemia? Até esse povo hoje parece que a permissão que o Senhor deu para que esse vírus viesse, não é porque é o chinês, não é porque é o americano, porque é o nordestino, não é porque Deus permitiu essa pandemia, esse vírus, um vírus que poderia assolar repentinamente, de uma vez. Não é como uma doença que ela vai fruindo aos poucos. Esse vírus, ele veio e ele entrou devastando as pessoas. E houve aí eu acredito que não é temor, eu acredito que é medo, porque existe a diferença do medo e do temor. Então, as pessoas, a princípio, quem que está acompanhando comigo há de lembrar que muitos se temeram, se resguardaram. Nossa, não vamos fazer isso. Era gel, tomava banho de gel, tomava às vezes em vez de tomar uns café da manhã, tomava uns copos de gel para ver se limpava, e aquele medo, aquele temor, não sei. Aí as coisas foram esfriando. Acompanha a minha linha de raciocínio. E foi justamente nessa questão que eu perguntava a Deus: ó Senhor, eu não vi resultado. Eu não vi resultado. O povo continua fazendo pior do que estava antes da pandemia. Perderam o medo, o respeito, a reverência, estão pecando mais ainda. E quem sabe acompanhou noticiários, quem sabe que é do mundo cristão, sabe que morreu bastante homens e mulheres de Deus. Muitos de Deus, não posso dizer por todos, é Deus que vai dizer que se é de Deus ou não é. Mas muitos estão aí, a gente sabe aí de pastores e pastoras, que eu nunca aceitei isso, fazendo aí, matando até os seus próprios maridos. Bem, mas isso eu não quero entrar nessa conversa, isso aí não pertence a mim. Mas aí eu conversava com o Senhor, e sabe o que ele me disse? Ele vai continuar matando, porque o cálice, a ira dele já transbordou. Até o final de ano, se você pensa que morreu ainda, vai morrer muito mais. Até eu posso estar falando aqui agora, amanhã você receber uma notícia: o pastor Orlando está morto. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus, ele falou, e é tão que eu falei assim: Senhor, então se for da tua vontade, o dia é corrido, a gente se esquece de muitas coisas, que o Senhor me lembre durante os dias. E Ele me trouxe por 2 ou 3 vezes, e agora eu ia começar a falar uma mensagem sobre a Amalequitas, eu ia dizer sobre a Silvana Santos, Deus te abençoe, fica aí, ó, é a figura. Eu ia começar a desmembrar uma mensagem curta aqui, mas o Espírito Santo, ele me conduziu a esse entendimento, que tem muitos que ainda vão descer à sepultura. Se o temor não chegou, olha, começa a pedir, porque vai esquentar ainda. O Senhor não terminou de fazer as suas obras ainda.
Ele vai começar a mandar muito bavala, porque não querem mais obedecer, não querem mais temer o Senhor, se arrepender, fazendo tudo que não presta, e mais um pouco ainda, faz até um pouco mais que o diabo às vezes, é coisas assim que me deixa pasmo e antônico, mas isso foi falado, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos iam ficar antônicos, e é o que está acontecendo, as pessoas não, a Verônica, Deus te abençoe, Verônica, fica conosco aí, eu sei quem acompanha, porque eu vou orar por aqueles que tiverem justamente me acompanhando, porque não adianta você vir dar um like, se você quer realmente algo da parte de Deus, fica aí que você vai receber. Eu vou orar, porque eu sei, eu estou aqui no computador, eu tenho um computador, tenho outro gravando, tem 2 computadores, 2 celulares, aqui está bem supridinho. Então, eu quero dizer para você, o nosso Deus vai continuar com a sua justiça, Ele vai entrar com o juízo. Olha, crente, você que está desviado, que está pensando, manquejando, você que acha, o Josué falando, vai fazer uma limpeza. Vigia, viu, José? Essa limpeza pode começar da tua casa, até daqui, né? Então, muito crente depois dessa pandemia não quer mais ir para a igreja, mas faz de tudo na rua, faz de tudo, em tudo quanto é lugar, no mercado, no açougue, nas lojas, nos bancos, na onde for, ele pode, mas depois dentro da igreja não pode. Lá ele vai se contaminar, lá ele vai pegar a Covid. Mas eu quero dizer para você, crente, eu quero dizer para você, cristão, que o Senhor vai continuar matando, tá? Ele deixou bem claro isso, e eu não estou enganado não, eu não estou aqui falando para amedrontar ninguém, eu simplesmente estou passando um recado que o Senhor falou. Avisa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele vai continuar, porque as pessoas estão brincando, faltando. Eu canso de ficar falando isso. Não, melhor, eu não me canso de falar isso, porque as pessoas estão de mal a pior, em vez de as pessoas se arrependerem com esse vírus, com essa pandemia, com essa Covid aí, muitas mortes, muitos perderam, viram muito cristã, homens, cantores, tudo, pastores, tudo descendo para a sepultura aí, e muitos ainda não caiu ainda, não entrou a ficha, o cartão, sei lá. Mas eu quero dar um aviso, olha. O Senhor falou comigo essa noite, essa madrugada. Ele vai continuar. Eu uso essa expressão porque é uma expressão forte. Fala assim, ele vai retirar alguns da terra. Não dá a impressão que ele vai matar mesmo alguns. Pode ser até eu, como eu falei. Eu não estou livre não. Então vamos olhar vamos examinar dentro de nós. Vamos fazer um exame se realmente as nossas obras, nossas atitudes são coniventes com o que a Escritura tem dito para nós, se elas são coniventes, porque esse papo de falar que agora é só life, eu, para ser sincero, eu faço porque Deus já falou comigo há muito tempo dessas coisas de life, mas agora esse negócio, depois, ninguém mais quer ir para a igreja, que é só esperar a bênção em casa. Mas, crente, homem e mulher de Deus, se posicione. É chegada a hora. O tempo acabou. O tempo acabou. Quer continuar que você permaneça firme na presença de Deus? Se arrependa e volte aos rudimentos, aonde foi lançado os fundamentos, a base do cristianismo, do evangelho. Não esses rudimentos pobres, fracos, que hoje as pessoas convidam para ir para a igreja. Olha, vamos para a igreja, isso é uma mentira. Que Deus vai curar, vamos para a igreja, que Deus vai arrumar teu casamento. O primeiro princípio é reconhecer o teu pecado. O segundo é se arrepender e não fazer mais.
O terceiro é você ser batizado no Espírito Santo para que você venha ter a vida eterna e para que Ele te conduza no caminho da verdade. E aí, as suas dores, as suas diferenças, os seus problemas da sua vida, o nosso Deus, lá nos escritores dos Hebreus, Ele entra como galardoador. Aí Ele vai ajudando, Ele vai dando. Ele diz que se no mundo nós teríamos aflição, aquele que participar da aflição de Cristo vai participar da glória dele. Ele não prometeu maravilha. Então, se você que vai de alguma igreja fica esperando maravilha de placa de igreja, não, você tem que congregar, se arrepender, andar nos caminhos certos, andar com a Escritura de Deus, não do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Vigia, que o Senhor está com a espada. Amém? Eu vou parar de falar porque eu vou fazer o que o Senhor me mandou, que é orar. Vou orar para não se estender muito esse vídeo. O recado está dado. Então, já não é mais comigo. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar? Deixa eu ver, está lá o Josué. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Bem, eu vou entrar em oração. Você que me acompanha, vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu entro, Senhor, na presença dos santos, no átrio do átrio, Senhor. Meu Deus, a gente sabe, Senhor, que os dias são maus, os dias têm passado, meu Pai, de uma maneira, de uma velocidade tão rápida, que algumas das vezes, Senhor, o tempo de oração, o tempo, Senhor, na Tua presença, cada dia está ficando curto. Meu Deus, eu ainda falava, Senhor, que a questão dessa pandemia, Senhor, muitos, meu Pai, que já não conseguia ir muito à igreja, hoje pouco menos, hoje já largou de uma vez. Mas Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, que o Teu amado Espírito Santo, Senhor, essas pessoas que entraram, Senhor, nessa live junto comigo, acreditando no poder da oração, Senhor, acreditando que o Senhor venha falar, porque eu sempre digo, na hora da oração é a hora da revelação. Meu Deus, que o Senhor possa falar com essas pessoas, Pai, elas algumas das vezes estão sedentas, Senhor, por ouvir a Tua voz, por ouvir, porque se perdeu, porque, meu Pai, não tem mais força, não consegue achar um caminho, meu Pai, não tem um suporte, uma ajuda, mas Deus, nesse momento, Pai, eu clamo, Senhor, que o Espírito Santo da verdade, Ele venha me conduzir, Senhor, Senhor, a orar, Senhor, segundo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Meu Pai, que eu desça, que eu desapareça, Senhor, as minhas vontades, o meu querer, e que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Senhor, falar através da boca do Teu vaso, Senhor. Meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, eu vi entrar ali, Senhor, a Roseli, a Verônica, o Daniel, a Silvana, a minha esposa, o Josué. Meu Pai, eu não sei mais se alguém entrou, Senhor, meu Pai, mas o Senhor sabe as pessoas, Pai, que estão, Senhor, meu Deus, acompanhando esta oração, Senhor, porque se eu começar, Senhor, a olhar para quem é, quem não é, Senhor, eu perco, Senhor, o sentido, o foco, Pai, e eu perco a ligação que eu estou nesse momento contigo, Pai. Então eu vou falando, Senhor, meu Pai, sem atentar quem está, Senhor, porque, meu Deus,
Meu Pai, o Senhor é Deus que sabe tudo, conhece tudo. Pai, eu quero apresentar, Senhor, Pai, um povo, o teu povo que chama, que clama pelo teu nome, o teu povo que uma hora, Senhor, meu Pai, recebeu a nosso Cristo como o único suficiente Salvador. Meu Pai, o povo, Senhor, que conheceu alguns, meu Pai, a verdade, porque outros ainda, Senhor, acompanham e estão na heresia, na apostasia. Alguns, meu Pai, que usa, Senhor, as próprias Escrituras, Senhor, para fazer aquilo que o ventre, meu Pai, meu Deus, quer, meu Deus, mas em nome de Jesus, esses, Pai, essas pessoas, Senhor, a qual eu mencionei, Senhor, meu Deus, se tiver mais alguma pessoa que o Senhor também possa alcançar essa pessoa que vem entrar, essa pessoa que já está e eu não vi, Senhor, mas que o Senhor, Pai, venha trabalhar na vida dessas pessoas e venha falar, Senhor, de uma forma, meu Pai, que elas venham compreender, Senhor, meu Deus, o que acontece, Senhor, no dia a dia. Meu Deus, a gente sabe, Pai, que o mundo da tecnologia, o mundo, Senhor, está tão corrido, Senhor, meu Pai, o pecado, Senhor, Satanás tem apresentado, Senhor, tantas coisas, Senhor, nesta vida, tantas, meu Pai, meu Deus, desde, meu Pai, tudo que há nesse mundo, Senhor, meu Pai, as delícias desse mundo, Senhor, que muitas delas não agradam a Ti, Senhor. O Senhor disse que a gente tinha que conviver neste mundo, mas apartado, Senhor, de todo, meu Pai, de toda forma de pecado. Mas, Pai, os prazeres da carne, Senhor, os prazeres dos olhos, meu Pai, Satanás tem engodado muitos corações, Senhor, tem colocado muitos desejos, Senhor, meu Pai, lascívio, promíscuo, Senhor, desejos, Pai, principalmente na área que se tange o adultério, Senhor, meu Pai, desejos, Senhor, meu Pai, da vaidade, da soberba, Senhor, do desejo do querer sempre se dar bem, meu Pai. O Senhor, meu Deus, Pai, o Senhor tem visto lá do alto do trono da graça, onde o Senhor está sentado. Meu Pai, o Senhor tem contemplado, Senhor, aqueles que têm andado separado, mas como o Senhor também, meu Deus, tem contemplado, Senhor, aqueles, meu Pai, que andam almejando, Senhor, meu Pai, essa terra, as coisas que estão nesse mundo, Senhor, as coisas que têm conduzido os corações e os olhos, meu Pai, ao pecado, meu Pai, ao afastamento, ao esfriamento espiritual, Senhor. Ainda eu falava por esses dias com o teu servo, meu Deus, meu Pai, que muitos não é que são fracos, Senhor, o pecado enfraquece, Senhor, as pessoas, o pecado, Pai, deixa as pessoas longe do Senhor, meu Pai, faz com que, meu Pai, porque o que afasta, Senhor, meu Deus, o homem de Ti, Senhor, sempre foi o pecado sempre foi, meu Pai, uma objeção, meu Pai, meu Deus, um espinho na carne dos homens, aqueles, Senhor, que ainda não teve um encontro verdadeiro, aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente, Senhor, não conseguiu, meu Pai, sair, meu Pai, deixar, Senhor, essas mazelas no mundo, Senhor, deixar, Senhor, esses prazeres mundanos, carnais, Senhor, esses prazeres sexuais, Senhor, esses prazeres, meu Pai, de festa, de tudo, Senhor, que o mundo oferece, Pai. O povo, Senhor, eles têm o prazer porque, meu Pai, eles são carnes, Senhor, e o Senhor disse que a carne milita contra o Espírito, meu Deus, mas Deus, aquele que tem buscado, Senhor, aquele, Senhor, meu Deus, que tem, Senhor, se achegado, afastado, meu Pai, de toda maledicência, Senhor, aqueles que têm procurado, Senhor, o Deus vivo, Pai, esse, Senhor, o Senhor tem protegido, este o Senhor, meu Pai, tem dado vitória, abrido as portas, esse o Senhor tem derrubado a alegria, a paz que excede todo entendimento, mas Deus, a gente sabe, Pai, que tem muitos perdidos, muitos fracos, muitos doentes, Senhor, Pai, eu estou aqui neste momento, não é que por eu estar aqui, Senhor, que é a solução, mas eu clamo, Senhor, que o Senhor é a solução, Pai, de muitas vidas que precisam, Senhor, de um agir, meu Pai,
um agir, Senhor, que meu Pai, o homem, o psicanalista, Senhor, o médico, o cientista, o matemático, o físico, Senhor, ele não consegue, a inteligência, ele não consegue resolver o problema do ser humano, mas eu falo com Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus, meu Pai, que sabe, conhece as profundezas, Senhor, das pessoas, meu Pai, que necessita. Quantas pessoas nesse momento, Pai, às vezes, Senhor, estão, meu Pai, contudo, Senhor, tem, Senhor, o seu bom trabalho, tem a sua boa casa, o seu carro, tem a sua esposa, mas tem, meu Pai, uma luta na alma, tem, Senhor, uma aflição na alma. Meu Pai, não tem vida, não tem esperança, não tem motivação da vida, Senhor. E às vezes, Senhor, alguns buscam, Senhor, no vício, Pai, da droga, da bebida, da prostituição, do roubo, de tudo, Senhor. Mas Deus, são pessoas, Pai, que não conseguiram encontrar, Senhor, ter uma intimidade com o amado Espírito Santo. São pessoas, Senhor, que ainda, Senhor, estão ainda manquejando, naufragaram na fé, Senhor. São pessoas, Pai, que muitas vezes, Senhor, meu Pai, não compreenderam a verdade, Senhor. Quantas pessoas, Pai, por, meu Pai, muitos líderes, Senhor, salteadores, ladrões, Senhor, que, meu Pai, se passando por pastores, meu Pai, se passando, meu Pai, por homens que anunciam, querido, meu Pai, as boas novas, Senhor, se arrancando, depilando tudo, Senhor, a gordura, a lã, o osso, tudo, Senhor, não deixa nada para a terra consumir, Pai, porque são homens, meu Pai, famintos, são lobos devoradores. Em vez de ensinar, Senhor, o verdadeiro evangelho, a cruz, meu Pai, o caminho, Senhor, o caminho, meu Pai, que é aqueles que afastam de toda a roda escarnecedora, meu Pai, para que essas pessoas, essas famílias, Senhor, venham ter vida em Cristo Jesus, Pai, porque, meu Deus, eu conheço bem, Senhor, o mundo, o pecado, Senhor, e nunca tive vida, Senhor, eu só encontrei vida em Cristo Jesus, Pai. Então eu oro hoje, meu Pai, por essas pessoas, Pai, que nesse exato momento, Pai, está, Senhor, com algo, Senhor, que está com a sua alma batida, Senhor. Quem sabe, meu Pai, tem alguma situação, meu Pai, com o seu marido que não conseguiu resolver, com a sua esposa, Senhor, algo mal resolvido, algum casal que está pronto para se separar, Senhor, algum casal, Senhor, que não se atura um mais o outro, não tem amor, nunca na verdade houve amor, porque Satanás roubou o amor do coração. Meu Pai, quando eles se apresentaram no altar da igreja, Senhor, eles juraram fidelidade, juraram amor, Senhor, mas, meu Pai, Satanás chegou, entrou nesta família, Pai, roubando, Senhor, meu Pai, a cumplicidade, roubando, Senhor, a alegria da família, levando este homem à prostituição, levando esta mulher a trair o seu esposo, Senhor, meu Pai, quem sabe, Senhor, levando esse homem à decadência espiritual, meu Pai, andando, Senhor, nas noites das prostituição, gastando, Senhor, o dinheiro, meu Pai, que às vezes era, às vezes não, que é para o sustento da sua família. Pai, quantas famílias destruídas, Senhor, meu Pai, às vezes são famílias bem acentuadas no quesito, Senhor, de vida, que tem, meu Pai, como eu falei, um bom emprego, tem o seu trabalho, tem a sua vida financeira, não digo estável, mas, meu Pai, dentro de uma limitação, mas, Pai,